Ezequiel capítulo 34, por favor. Sei que nós lemos pela manhã, mas nós vamos mais uma vez fazer a leitura. Verso de 1 a 10. Viu a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Mais o versículo 11, por favor. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós te damos graças mais uma vez e te louvamos. E te imploramos, ó Deus, agora que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Ministra, ó Deus, aos nossos corações, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos da tua palavra. Te imploramos assim em nome de Jesus. Amém. O texto dessa semana da nossa lição vai falar a respeito do pastor, do verdadeiro pastor. Ela vai falar direcionada e vai nos direcionar para a figura de Jesus. E vai nos dar alguns textos que vão falar a respeito de Jesus, do pastor, até mesmo o Salmo 23, né, que acho que foi a leitura de ontem, se não me engano. A primeira coisa que nós vemos no texto é que a figura do pastor aqui em Ezequiel não é o pastor que nós hoje vimos como o pastor Paulo, o pastor da igreja, aquele que conduz o rebanho, mas que Deus está falando aqui diretamente para seus príncipes, seus reis, também para os sacerdotes, também para os levitas. Ele estava direcionando o seu olhar para esse povo, aqueles que conduziam o povo de Israel, aqueles que deveriam dar o exemplo, aqueles que deveriam ensinar e buscar o povo e agregar o povo. Esses, em vez disso, estavam interessados mais em si mesmos do que alimentar um povo com a palavra de Deus, em estar trazendo o povo e dando condições ao povo de servir ao Senhor. Não muito diferente do que nós vemos em Ezequiel, irmãos. Hoje em dia nós também estamos vendo muito disso. Muitos dos nossos governantes pensam em si mesmos, muitos pensam no que vai ser vantajoso para si, para eles. E assim nós temos visto que a política do nosso país muitas vezes tem sido conduzida desta forma, em detrimento do bem do povo,
e o povo parece que está andando desgarrado para um lado e para o outro. Ninguém sabe ao certo o que fazer. Da mesma sorte, muitos pastores hoje, da forma que entendemos, pastores de igreja, também pensam tão somente em si e querem tudo para si, para eles. Em vez de buscar a glória de Deus, buscam a glória de si mesmos. Nós hoje precisamos olhar e entender que o próprio Deus providenciou para si o seu pastor, Jesus. Jesus hoje é o pastor da igreja. E nós, como igreja do Senhor, submissos ao Senhor, precisamos olhar para o Senhor e enxergar nele que Ele é o nosso líder, que Ele é a nossa referência, que Ele é o nosso alvo. E desse alvo nós não podemos nos desviar. Nós não podemos olhar para os homens e achar que naquela pessoa nós vamos seguir e nós não vamos nos arrepender. Não, o nosso referencial é Jesus. Vamos poder seguir aos homens? Sim. Mas qual o exemplo dessa pessoa? Como ele tem ensinado a palavra? Como ele tem agido? Na lição de hoje você percebeu que o pastor ele tem que ser humilde, servo, tem que ser companheiro, tem que ensinar a palavra. São exemplos que a própria Bíblia nos dá. Muitas vezes nós olhamos para a figura do pastor Paulo, e achamos que só o pastor tem que funcionar e tem que ser desta forma. Não mesmo. Essa figura é para um sacerdote. Essa é a figura de ser humilde, de servir, de estar apto para ensinar, e todas as figuras é do sacerdote. E Pedro vai dizer que nós somos nação santa, povo escolhido de Deus. Nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós. Então a responsabilidade de pastorear não é só do pastor Paulo de pastorear a sua igreja, mas nós, como sacerdotes de Deus, temos a responsabilidade de servirmos de exemplo para outras pessoas, exemplo de Jesus. Como é que nós vamos convidar alguém para vir à igreja se o nosso exemplo não é tão bom assim? Como convidar alguém para estar acompanhando, nos acompanhando, para estar na igreja, ouvindo a palavra, louvando junto conosco, se a pessoa não nos enxerga como um cristão autêntico? Nós precisamos entender que nós somos discípulos do Senhor. E como discípulos, nós temos que reproduzir as palavras do Senhor. Nós temos que testemunhar a palavra do Senhor. Nós temos que viver como o Senhor. O próprio apóstolo Pedro diz: sede santo como eu sou santo. Jesus disse, fazendo referência a Jesus. Temos que buscar a santidade do Senhor. Mas pastor, nós nunca alcançaremos essa santidade aqui na terra. É verdade. Mas sempre devemos buscar. Nós não devemos de maneira nenhuma deixarmos de buscar essa santidade. Eu não estou com isso tirando a responsabilidade dos pastores, não. Não. Os pastores, como todos nós, temos a responsabilidade. Todos nós. Assim como você é sacerdote, eu também sou. Assim como você é servo, eu também sou. E nós todos temos a responsabilidade de falar do Evangelho do Senhor e apontar o verdadeiro pastor, aquele que busca as suas ovelhas. Nós fomos buscados pelo Senhor. Nós andávamos pelo mundo desgarrados e o Senhor nos juntou e criou a igreja de Jardim Ulisses. Criou a igreja ali, Assembleia de Deus, criou a igreja na frente ali, Nova Vida. Quantas pessoas que estavam desgarradas que o Senhor arrebanhou e trouxe para perto? E quantas pessoas ainda estão desgarradas? Em busca do pastor.
E quantas pessoas que estão ainda servindo de alimento para esses pastores que só olham para si. Nós precisamos entender, irmãos, que a responsabilidade de falar a verdade, a responsabilidade de pregar o Evangelho é nossa. Como servos do Senhor, como discípulos de Jesus, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, para que ela possa enxergar que o verdadeiro pastor está com seus braços abertos, pronto para abraçá-lo. Não podemos esquecer disso. O verdadeiro pastor não é o pastor Paulo, não é o pastor A, B, C, D ou E, quem seja ele lá. O verdadeiro pastor é Jesus. E Ezequiel, no versículo 11 e 12, ele vai fazer referência a isso. Porque assim diz o Senhor: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E Jesus veio, buscou as suas ovelhas e trouxe para o seu aprisco. Mas isso não foi de graça. Jesus entregou a sua vida em nosso lugar. Jesus derramou o seu sangue, morreu e reviveu. Está sentado ao lado de Deus, julgando o mundo. Mas eu acho que nem julgando ainda. Inicialmente ele está advogando. Está olhando assim: pai, o senhor sabe que o Paulo é meio fraco, tem o pé torto, que toda hora arruma um negócio no pé, perdoa ele. O Senhor Jesus está lá no céu, advogando por nós. E como discípulos, o que nós temos feito? Eu quero citar duas passagens da vida do Pedro. Jesus tinha sido aprisionado, e Pedro, momentos antes de ter Jesus preso, Pedro falou assim: olha, eu dou a minha vida com o Senhor, porque eu morro junto contigo. Jesus falou para ele assim: olha, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu não, eu morro junto. Jesus está sendo entrevistado lá dentro, e Pedro lá de fora, na fogueira, quando foi interrogado: você é um deles? Ele: eu não. Você é Galileu e andava com Jesus? Eu não. Você fala igual Jesus, você é um deles? Eu não. E aí o galo cantou e Pedro se lembrou do que Jesus falou. A segunda passagem, Pedro foi preso, e o Sinédrio falou assim: olha, nós advertimos você para que você nunca mais fale de Jesus, nunca mais fale do Evangelho. Pedro falou: importa servir a Deus do que aos homens. Importa eu fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade de vocês. Pedro está dizendo o quê? Eu não posso me calar, eu tenho que falar de Jesus, tenho que falar do Evangelho. Como discípulos, como é que nós temos vivido? Igual a Pedro, na primeira passagem que eu falei? Ou igual a Pedro, na segunda, que eu fiz referência? Como nós temos sido a nossa vida de discípulos? Nós temos negado o Senhor para não termos responsabilidade? Ou nós temos dito assim: olha, importa que a minha vida sirva ao Senhor e não importa o que os homens pensem, eu quero é servir ao Senhor, eu quero é cumprir a vontade do Senhor. Irmãos, nós temos que entender o que Jesus falou aos seus discípulos: vede os campos que já estão brancos, estão prontos para a colheita. E estão prontos para a colheita, irmãos. Mas basta nós entendermos que nós somos discípulos. E o discípulo não fica parado, sentado. O discípulo vai cumprir a vontade do seu Senhor. Jesus veio tomar o que era seu, veio recolher a sua igreja, veio buscar os seus. Até aquele que está fraquinho lá longe, que está perdido, a sua ovelha, ele vai trazer.
mas Ele usa a nossa mão, usa a nossa força. É para isso que nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nós somos servos do Senhor, somos discípulos do Senhor. Nós somos chamados como sacerdotes do Senhor para fazermos a diferença nesse mundo que vivemos, nessa época que vivemos, nesses dias que vivemos. Então nós temos que ser a diferença. E nós vamos fazer diferença quando nós continuarmos e falarmos e pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. É verdade, Ele nos comprou, Ele nos trouxe. E da mesma forma ainda tem outras ovelhas que deverão chegar ao aprisco do Senhor. E nós temos que ir falar com elas de Jesus. E elas virão. E elas caminharão junto conosco. E estarão junto conosco, louvando o Senhor. Louvando esse pastor maravilhoso, eterno, que nós servimos, que chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que o Senhor venha falar no seu coração, dando coragem, dando o desejo sempre de estar anunciando o Evangelho. Nunca desista, nunca tenha vergonha. Seja como Pedro lá no Sinédrio. Importa que servamos ao Senhor do que servir aos homens. Importa eu pregar o Evangelho. Isso vale mais a pena do que servir e ouvir o que os homens falam. Que Deus nos abençoe.